Uma boa noite, queridos amigos, e dependendo de quando você estiver aqui me assistindo, um bom dia e uma boa tarde, né? Então vamos lá. Na semana passada eu falei sobre o nosso modo inadequado, tá? O nosso modo inadequado de conduzirmos e de nos colocarmos perante as oportunidades de relacionamento afetivo. E aí a Vanessa pediu para que eu explicasse como que se dá esse modo inadequado. Convido a quem não pôde assistir a assistir a primeira live, tá? Que foi feita na semana passada, já se encontra no meu canal no IGTV e lá no meu canal no YouTube. Tá lá, Golpista do Tinder, Reflexões parte 1, se eu não me engano. Tá? Porque eu vou me valer de uma breve síntese aqui do que eu comecei na semana passada, mas não vou me estender muito, justamente porque a gente já pincelou alguma coisa na semana passada para a gente ter tempo para seguir na direção daquilo que nós não conversamos na semana passada por falta de tempo, e o que tem é coisa para a gente poder falar. Então, fazendo essa breve síntese do que a gente conversou na semana passada, o nosso modo inadequado de ler e interpretar a realidade, ele vem sendo influenciado, eu conversei na semana passada, pelo viés tecnológico, pelo modo como a tecnologia vem substituindo aquilo que ficava a cargo das nossas funções neuropsíquicas. Então nós nos valíamos outrora muito mais da necessidade da paciência, da necessidade da resiliência, da necessidade da intuição, da conjugação dos instintos na leitura da realidade. E tudo isso foi ficando sistematicamente embotado e condicionado, porque agora, para chegarmos a um determinado lugar, a gente não precisa ir a pé, a gente pode pegar um carro ou pegar um avião, né? Agora, se a gente passa mal, a gente não tem necessidade de passar muito tempo com aquela dor, porque nós temos analgésicos, nós temos remédio para azia, a gente pode passar o final de semana inteiro bebendo e tomar um engove depois, que então a gente suspende os efeitos dos nossos excessos. Então a tecnologia, ela foi criando facilidades, o que na verdade segue o parâmetro da sua própria razão de ser, que é rapidez, eficiência e utilidade. Porém, essas facilidades foram criando condicionamentos esses que contribuíram para o embotamento, para o atrofiamento de potenciais das nossas funções neuropsicológicas. Por exemplo, no âmbito do relacionamento, e um ponto que eu não comentei na semana passada, relacionamento, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, diga-se de passagem, geralmente era algo que decorria, né, do amigo dos amigos que eram apresentados para você, ou a amiga dos amigos e que eram apresentados para você. Então você ia até um determinado encontro, uma determinada interação entre pessoas, e você tinha ali uma pessoa que carregava o seu testemunho, pelo menos de observação e de convivência, de alguns outros que pertenciam ao grupo e que estavam ali com o objetivo de poder promover apresentações, aproximações em relação aos solteiros do grupo. Hoje, esse tipo de movimento ainda acontece, mas ele está sendo sistematicamente substituído por uma facilidade
indisputável, vamos dizer, que o recurso tecnológico oferece pela via dos aplicativos e sites de relacionamento. Primeiro porque muitos já não estão nem com tempo para poderem se encontrar, para poderem dar voos incertos. E esses aplicativos, pelo modo como eles trabalham, né, as suas prerrogativas de apresentar imagens, de apresentar um descritivo sobre a pessoa, de te permitir uma visibilidade das redes sociais que ela tenha. Então, a pessoa que está ali interagindo com o aplicativo, ela vai se utilizando desses elementos como prerrogativas referenciais acerca da pessoa. Mas outrora havia um encontro. Então, já no primeiro encontro com os amigos, já tinha o testemunho de amigos sobre, vamos dizer assim, o currículo, né, e o passado daquela pessoa. Então, vamos dizer, nesse contexto se dava uma probabilidade muito menor, né, face ao que acontece com os aplicativos. Os aplicativos, às vezes a pessoa ela se sente mais incentivada quando, entrando nas redes sociais de uma dada pessoa que chamou a atenção dela, ela percebe que é amigo de fulano ou de ciclano. Mas como às vezes amigo de fulano e de ciclano e tudo mais, às vezes mesmo assim é algo que possa criar determinados comprometimentos, tem uns que preferem privilegiar aqueles que estão ali caindo de paraquedas. O único testemunho deles são as imagens que estão postadas ali no perfil, as descrições que estão dadas ali no perfil e o acesso que a pessoa tenha ou não tenha às demais redes sociais da pessoa. Just it. Mas, como esses dados, por exemplo, perfazem aquilo no qual nós estamos condicionados e que foi o segundo elemento que eu mencionei na semana passada como sendo um dos contribuidores para a distorção do nosso olhar a nível inconsciente, mas um contribuidor para a distorção do nosso olhar, que é quando na semana passada eu falei do mercado de trabalho, que eu hoje aqui poderia denominar do viés capitalista, que rege as leis de mercado e de interações comerciais e que caracterizam a vida do ganha-pão praticamente de todo o Ocidente, né? Portanto, um dos braços, né, desse contexto capitalista, sem sombra de dúvida, é o mercado de trabalho. E uma das leis que rege o mercado de trabalho, sobretudo no modo como ele seleciona e avalia os candidatos para ingressar nas respectivas empresas, é pela via da análise fria de um descritivo sobre um papel, que é o chamado o currículo. Então a pessoa dá uma lida lá e em cima disso ela estabelece via critérios subjetivos que a pessoa é competente ou não. Aí viria alguém de RH e diria, não, Felipe, são critérios objetivos, porque ela manda diplomas, ela coloca lá situações. Olha, diplomas são prerrogativas objetivas do ponto de vista técnico. Agora, do ponto de vista existencial, psíquico, isso é absolutamente subjetivo. E aí, obviamente, existem os critérios de avaliação para a seleção na entrada em determinadas empresas, vai se sofisticando e partindo para as dinâmicas de grupo, né? E para interações que submetem a pessoa a determinadas dinâmicas sob observação, para então eles tentarem depreender o melhor perfil de personalidade que, para além do que está escrito no currículo, possa melhor compor aquela vaga que está aberta. Mas ainda assim, a pessoa ali, numa entrevista de trabalho, ela está, vamos dizer assim, no seu modo performático ligado, né? Não podemos dizer que o que acontece
numa dinâmica de grupo, dentro de uma avaliação de seleção para um determinado trabalho, vá fazer despontar de modo puro e desprevenido versões da essência da pessoa que está ali. Até porque nessas horas o tímido se esforça para falar, o falante se esforça para calar, o explosivo se esforça para ficar calmo, e o calmo se esforça para ficar assertivo, e enfim, entra todo mundo tentando fazer um malabarismo danado para ter a melhor performance possível. Por isso é que eu digo que esses dados até eles são subjetivos, porque isso tudo inclusive vai dar ensejo para a gente chegar na parte que eu quero chegar, que é aquilo que nós somos convidados a enxergar, mas que a influência da tecnologia somado com o viés capitalista na nossa cultura, e do viés capitalista eu quero puxar para o último elemento. Eu na semana passada inclusive disse para a Vanessa que eu fechei sobre a questão do currículo e mercado de trabalho, mas eu disse para ela que ainda tem mais fatores. E eu quero citar pelo menos aqui o terceiro e último fator, para a gente poder fechar essa parte relativo aos fatores que contribuem para a nossa distorção de percepção e que, portanto, nos levam a equívocos frequentes na avaliação de com quem a gente se entrega para se relacionar. E o terceiro fator que eu quero aqui colocar são as crenças da cultura. Falando, do viés capitalista, que foi o segundo item, falamos da tecnologia, do viés capitalista, muito embora tudo isso que eu estou falando, eles se interconectam um com o outro. O terceiro elemento são as crenças presentes na cultura. A cultura, hoje, profundamente impregnada dos conceitos capitalistas, e da era da tecnologização do humano em nós, desenvolveu crenças que se tornaram válidas em termos coletivos e então assumem poder de verdade na vida do sujeito. Assume um poder de verdade. O sujeito, ele chama aquilo como verdade para si. De modo que aquilo que assume o poder de verdade num sujeito, uma vez satisfeito pela realidade, leva o próprio sujeito a diminuir o seu senso crítico de avaliação da realidade. Porque, por exemplo, se o sujeito adota para si de que preconceituosamente uma pessoa branca, ela não é uma pessoa boa para se relacionar, e uma pessoa negra é a pessoa favorita para ela se relacionar, então toda vez que ela estiver se relacionando com uma pessoa negra, ela já vai dar conta de atenuar consideravelmente os seus processos de reflexão e avaliação daquela realidade. Se a pessoa estabelecer como verdade que a pessoa boa para se relacionar é aquela pessoa que está na igreja, e a pessoa ruim para se relacionar é a pessoa que não está na igreja, se ela, porventura, vier a se relacionar com quem não está na igreja, ela vai viver enxergando cabelo em casca de ovo. Porque, na verdade, ela está violando a uma crença que assumiu poder de verdade dentro dela, de modo a produzir um desconforto que é como se ela estivesse caminhando com uma pedra no sapato. Já
se ela se relaciona com alguém da igreja, o sujeito pode ser um crápula, mas por ele carregar essa prerrogativa de ser da igreja, promove dentro dela um arrefecimento dessa atenção e desse discernimento pelo fato dessa exigência ter sido satisfeita. A exigência está alinhada com a crença que na pessoa opera com o peso de verdade. O sujeito está na igreja, então o sujeito é bom. Então, com isso eu estou querendo dizer é que o terceiro elemento que provoca a distorção do nosso olhar recebe a sua influência do viés tecnológico, do viés capitalista, mas também das crenças que possuem peso de verdade para nós mesmos e que são construções que a gente vai amealhando e desenvolvendo no curso da nossa jornada na vida, que aí vai depender. No caso de você ter sido nascido e criado numa cidade pequena e pacata, inexpressiva, lá na Noruega, como foi o caso da Cecile, da personagem do documentário do golpista do Tinder, de quem nós falamos sobejamente na semana passada, e inclusive explicamos o pano de fundo do porquê que ela ficou tão deslumbrada com todas aquelas insígnias do poder dos quais o golpista se travestia como forma de ludibriar e de seduzir, né? Então, o poder daquele deslumbre que levou Cecile a abaixar a sua guarda e se entregar de forma ingênua e apaixonada tem a ver com crenças e percepções e sensações e sentimentos, pelo modo como a própria história dela processou na subjetividade dela as vivências que ela teve no passado, lá naquela cidadezinha pacata da onde ela viveu, né? Agora, minha amiga Raquel colocou aqui uma deixa que já vai apontar o que nós vamos começar a conversar agora, porque se por um lado a gente já pelo menos abarcou 3 fatores gerais daquilo que contribui profundamente para a construção do nosso modo inadequado de avaliar os relacionamentos, a minha amiga Raquel, ela dá aqui a introdução perfeita para a gente começar a desdobrar a possível solução. E que no meu coração não restam dúvidas de que uma vez o que nós vamos conversar aqui seja entendido e devidamente assimilado, nós nunca, em relação à vida, a gente nunca pode trabalhar com garantias de 100%. Mas eu tenho certeza que dará conta de diminuir expressivamente a probabilidade de equívocos, pelo menos seja do modo frequente, seja do modo escrachado e grotesco, como as coisas, como os enganos e as manipulações estão ocorrendo ultimamente, né? E a Raquel coloca o seguinte: se conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. Uma pessoa com o rótulo "sou da igreja" não quer dizer nada. Ótimo, Raquel. E na esteira dessa introdução maravilhosa que a Raquel dá pra gente, alguém então aqui faria a pergunta: ok, Felipe, deu para eu depreender aqui os fatores gerais daquilo que contribui para a distorção do nosso olhar. Mas então, como é que a gente olha? E é aqui que eu quero propor, inclusive eu tenho uma mensagem, né, gravada na última reunião que nós fizemos no domingo retrasado, e já se encontra lá no meu canal no YouTube, e quem quiser depois ir lá para ver, será um excelente complemento para o que nós estamos conversando aqui,
né? Se eu não me engano, os recursos ou a ferramenta do Evangelho para se evitar frustrações. Creio que seja mais ou menos isso. Você, inclusive, pode até procurar pelos últimos vídeos que foram postados lá, que ele está entre os 5 últimos que foram postados lá, né? Pois então, o ângulo pelo qual eu convido a gente olhar é um ângulo ensinado pelo meu mestre, Jesus, e que é isso que se perdeu. Justamente pela influência que nós recebemos da tecnologização da vida, do capitalismo como sendo um modelamento do nosso comportamento e maneira de viver, e das crenças equivocadas que passaram a ser abraçadas como peso de verdade em nós. O conjunto desse elemento foi nos afastando consideravelmente dessa verdade simples ensinada por Jesus, e justamente porque simples, acessível a todos, muito embora nos coloque numa casa de um certo esforço do discernimento, mas cuja recompensa, meu Deus, nos poupa de muito transtorno e de muito sofrimento desnecessário, diga-se de passagem. E o que Jesus recomenda? Ele coloca da seguinte maneira: pelos frutos os conhecereis. Não se colhem uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos. Ora, o que é fruto? Fruto, ela é a extensão natural da árvore. Fruto é aquela manifestação peculiar, designativa da natureza da árvore. Porém, no entanto, a árvore ela não se sacrifica, ela não se adultera, ela não se artificializa para produzir o fruto, porque embora lhe seja o seu designativo peculiar, apontando para a especificidade da sua espécie, da sua natureza, lhe é uma extensão natural. Isso é fruto. É por isso que não se colhem uvas de espinheiros. Porque toda vez que você for num espinheiro para procurar uva, além de não encontrar a uva, você se espeta. Uva você vai procurar na videira. E nem se vindimam figos de pé de abrolhos. Não dá, são espécies diferentes, vão produzir frutos diferentes. Logo, veja como que Jesus, depois de falar que pelos frutos os conhecereis, ele faz o acréscimo de uma colocação que aponta para uma distorção da nossa percepção. Porque quem é que vai procurar uvas em espinheiros? Parece loucura quando falado de maneira alegórica. Mas o fato é que a gente faz isso o tempo todo. Por quê? Porque por esses fatores que eu fui anunciando aqui, foi se promovendo uma distorção do nosso olhar, de modo a nos incapacitar a enxergar a extensão natural daquilo que é designativo da espécie de personalidade com o qual você está lidando, né? O meu amigo Guto, que está aqui presente, ele faz uma grande contribuição aqui. O vídeo que eu tenho gravado já lá no meu canal no YouTube, o Guto colocou aqui que o título é As Ferramentas do Evangelho para se evitar decepções. Nesse vídeo aqui, depois você pode tomar nota, acessa lá o meu canal no YouTube, Felipe Nazarete, e acessa esse vídeo que ele será um excelente complemento para o que nós estamos falando aqui. Aí chegando lá, aproveita, curte o canal, ativa o sininho
e compartilhe para ajudar a gente. Portanto, retornando aqui, fruto, ele é a extensão natural do ser. Eu estava falando aqui sobre as entrevistas de trabalho e as dinâmicas de grupo que tentam minimizar a frieza avaliativa de uma mera leitura de um papel que faz referências acerca de uma pessoa, e então essa pessoa é convidada para participar de determinadas dinâmicas e práticas grupais sob observação de olhares supostamente especializados, entendeu? Mas eles estão ali olhando a encenações performáticas. Olha, ali pode vazar um fruto ou outro, mas é muito por tabela, porque ali é como eu estava dizendo anteriormente. Ali é que nem no Big Brother Brasil. No Big Brother Brasil, olha, você até consegue ver fruto, mas tem muita performance ali. Performance de ocultação, performance de manipulação, performance de estratégia. Ali você vai ter um lapso ou outro de uma situação que vaza e que pode estar comunicando algo sobre a natureza da árvore que está ali presente. Mas sob câmeras, sob observação, sob a avaliação do coletivo, todos nós somos personagens. Portanto, o que eu quero dizer? Dificilmente você vai depreender o fruto de uma pessoa no primeiro dia de encontro com ela, ou nas primeiras idas ao restaurante. Eu diria até que os primeiros meses de relacionamento, dificilmente você vai capturar um fruto, porque nesse período nós estamos plenamente performáticos. A gente quer transmitir a melhor impressão, e isso já começa da roupa que a gente usa. Pessoas tremendamente desorganizadas arrumam a casa para receber certas visitas. Pessoas extremamente preguiçosas, elas se tornam extremamente ativas. Pessoas rancorosas ficam simpáticas, né? Pessoas que vivem reclamando adotam a gratidão como se fosse uma entidade entrando no corpo. Entendeu? Então, nessas horas, a gente entra em certas modalidades performáticas. E o que é muito comum, porque esse é um dispositivo de defesa do nosso ego que é instintivamente aparelhado para se defender de quaisquer insinuação de rejeição, entendeu? Então ele vai performatizar para ele conseguir adquirir a melhor aceitação possível no meio onde ele está. Por isso é que para você ver fruto, você precisa às vezes de tempo. Não é por outra razão que na natureza a árvore só frutifica na sua devida estação. Olha que interessante. Por isso é que eu acho a semelhança e a associação, a analogia, ela é muito pertinente. Na natureza, cada árvore frutifica apenas na sua devida estação. E assim também é na vida. Né? O primeiro encontro não é a estação propícia para a árvore frutificar. Nem no segundo, nem no terceiro. Isso se esses encontros subsequentes rolarem. Porque boa parte fica só no primeiro, principalmente se você já transar no primeiro. Falando aqui honestamente, né? Mas o fato é que o fruto, você vai precisar de tempo para observar, e se eu pudesse então, de maneira mais objetiva, descrever o que eu estou querendo dizer por fruto, fruto é a expressão espontânea, desprevenida, e que uma pessoa assim se comporta, expressando
uma natural familiaridade com aquele comportamento, sobretudo quando ela está num contexto onde ela não se sente mais avaliada ou passível de ser julgada. Ou até quando ela se percebe com a vantagem de poder orquestrar a dinâmica relacional na direção da sua melhor conveniência. Aí se forma o panorama ideal para o nascimento do fruto. Se vocês forem parar para pensar, Papai do Céu faz a mesma coisa com a gente. Paulo, o apóstolo, ele dizia que enquanto no corpo ele estava ausente do Senhor, mas quando abandonasse esse corpo, ele conheceria da forma como ele é conhecido. Enquanto nesse corpo a gente tem a experiência psicológica, sensorial da ausência de Deus. Isso é tão fato que, por exemplo, Jesus ele notifica: bem-aventurado o servo que, quando for lhe prestado contas, for encontrado assim. Ou seja, tratando bem aos seus conservos, tratando bem aqueles dos quais ele detém uma relação de poder. Porque aqueles que, na ausência do Senhor, começam a espancar os seus conservos, começam a perseguir e a fazer maldade com aqueles que dependem dele, esses terão um encontro com o juízo. Agora veja como que é só nessa experiência de ausência que a gente tem então a liberdade de fazer florescer em nós a nossa verdadeira natureza, os frutos da nossa essência. Portanto, numa relação a dois não será diferente. Naquele período em que a pessoa já não se sentir mais avaliada, não se sentir mais passível de ser julgada, e até por aquilo que ela depreende do vínculo que foi estabelecido, ela observar uma vantagem, então ali será o terreno propício, fértil e favorável para o desabrochar dos frutos. Aí é quando você vai perceber que a pessoa de simpática passou a ficar mais estúpida, de ativa passou a ficar mais preguiçosa, de extremamente moralista nas palavras, nas colocações, na verborragia do caráter, né, e da boa conduta, vai começar a mostrar que determinadas leviandades, lascívias, escorregadelas, e vai começando a transparecer uma versão que não estavam disponíveis naquela primeira etapa da performaticidade do comportamento. E aí aqui a minha amiga Raquel coloca: ninguém entende esse processo do fruto. Isso demanda tempo. Na prática, dentro da igreja ou não, as pessoas estão avaliando outras coisas ao invés dos frutos. É isso, Raquel. Essa é a maneira inadequada e é por isso que as pessoas, elas com o olhar distorcido, elas se agarram em parâmetros que não definem a essência da pessoa que está ali com elas. Me lembra muito uma pessoa que veio me falar, depois, nossa, aqui vai vindo tantos exemplos. Eu tive uma pessoa que se relacionou com um camarada do Tinder, e no Tinder o sujeito era gerente de banco, tinha 40 anos, solteiro ou
tido como solteiro na rede, né? O fato é que ela começou a sair com ele e ele só saía com ela durante a semana, nunca aos finais de semana. Ainda que nos finais de semana ele sempre fotografava ele num supermercado ou na casa da mãe, para de uma certa forma ir tentando comprovar para ela onde ele estava. E por mais que não sair aos finais de semana não seja, né, um fator sine qua non impeditivo de uma relação, é estranho, pelo modo geral, como as coisas acontecem. Então eu convidava ela a conversar. Você já conversou com ele? Já trouxe isso à baila? Mas aí entra muito daquilo que eu comentei na live da semana passada. Quando a pessoa que chega, mesmo que de paraquedas, mas carregando as alegorias da aparência, daquilo que a pessoa gostaria de encontrar numa outra, aquilo arrefece o senso crítico da pessoa e ela começa a entrar num conflito de não querer ser a responsável, ou pelo menos não querendo se sentir a responsável por levar aquela situação a se desfazer. Então, ela entra no modo, vou ver até onde isso vai dar, e ela vai colocando em suspenso a sua própria intuição, o seu próprio desconforto. E eu dizia para ela, conversa com ele, questiona ele, né? A sua intuição está te levando a isso, a sua intuição está te provocando a isso. Mas ela foi adiando, sistematicamente adiando, embora passou-se 6 meses nessa dinâmica, e o camarada sempre manobrando ela com as conversas e os argumentos mais criativos que ele tinha chance de produzir. Na verdade, criativos entre aspas, porque cada vez que isso acontecia, para mim ia ficando mais claro a produção de frutos que notoriamente apontavam para uma desconexão. Até que ela, fuçando na rede social, ela viu que o cara já tinha uma namorada. E que com a namorada ele ficava aos finais de semana e com ela ele ficava durante a semana. E ela veio arrasada no consultório falar sobre isso. Obviamente eu acolhi aquele sentimento, aquela decepção, mas depois nós fomos trabalhando para que ela pudesse enxergar como que crenças que ela adotou como peso de verdade dentro dela estavam não só equivocadas, mas levaram elas a prescindir do bom senso. E eu a relembrei, quantas vezes eu te falei para você conversar, mas você não queria se aproximar da possibilidade de que aquilo que você queria porque queria magicamente acreditar que tinha tudo para dar certo, você infringiu a própria natureza dos sinais que estavam lhe sendo dados. E aí quando a gente parte para essa dinâmica de dar murro em ponta de faca, a ponta da faca fica inatingível e a sua mão totalmente esfacelada. A minha amiga Lorena, ela traz aqui a seguinte questão, exato, estão observando os músculos, barriga, tanquinho, o carro, nessas categorias. É verdade, Lorena, é verdade. Essas são as categorias que são observadas. Nós não queremos aqui ser hipócritas, ok? Com o fato de que existem determinados elementos que inevitavelmente participarão da nossa escolha, ok? Não estou dizendo que é para se abolir completamente os parâmetros referenciais, porque pela história, pelos instintos e pelas formações mais intrínsecas da nossa subjetividade,
É natural que a gente tenha predileções por morenas, por morenos, por branquinhos, por negros, por o sujeito mais musculoso, ou pelo mais magrinho, ou pela mais rechonchuda, ou seja lá o que for, né? Isso é muito subjetivo e isso vai estar atrelado a fatores absolutamente pessoais. O que eu estou chamando aqui para a reflexão é ao peso desses elementos que eram, sim, para participar, mas apenas como coadjuvantes, e estão sendo promovidos ao status de protagonistas, e estão capitaneando o absoluto da escolha de uma pessoa, sem que ela tenha tido a chance de depreender e observar os frutos. Aí você pensa numa tecnologia como essa, o Tinder. E aí você pensa nos exemplos que foram dados no filme O Golpista do Tinder, né? Pessoas extremamente sobrecarregadas, com uma agenda extremamente comprometida, com inúmeras responsabilidades e sem tempo até para se encontrar com os amigos. Então ela coloca ali no aplicativo de relacionamento um perímetro geral ali de esfera de busca de perfis, dentro daquilo que ela possa ter um acesso e, quem sabe, produzir uma maior concreção para a manifestação da sua intenção. E ela vai então olhando os perfis disponíveis. E o primeiro critério que é levado em consideração são esses aqui que a minha amiga Lorena citou aqui, ó. Músculos, barriga tanquinho, carro, e tudo isso é altamente altamente manipulado nas fotografias de hoje em dia. Inclusive, o Jefferson, meu amigo, ele publicou um videozinho aqui no Reels, aqui do Instagram, de um rapazinho, coitado, que ele foi pegar a fotografia dele e fizeram a fotografia dele de uma menina. E ele estava lá olhando, aqui, vocês estão vendo essa menina aqui, ó? E olha aqui a quantidade de likes que ela recebeu aqui. Essa daqui sou eu, cara. Algum safado aqui pegou e manipulou aqui a minha foto aqui. E olha que a manipulação da imagem ali ficou... Bem, pelo menos algum perito saberia bater o olho ali, talvez, e dizer que aquilo dali foi armação, mas eu que não sou perito, eu tive até que olhar mesmo para ver se o cara estava falando verdade, e realmente estava, porque o sujeito que manipulou a fotografia, ele não mexeu no pano de fundo, né, da imagem, e então ficou ali, ficou notório que era montagem, né? Mas então, até nesses aplicativos, onde você inicia interações, né, com pessoas de quem você não tem o menor contato, não teve a menor troca, não dispôs do menor testemunho prévio, que cai de paraquedas no seu panorama de vida, e é dali que você vai começar a interagir, né? E aí é interessante porque cada região ela vai depreender parâmetros construídos e organizados pelo coletivo. Esses parâmetros, muitas vezes, eles não são escrachados, eles são parâmetros tácitos, mas que, se numa roda de conversas você os enuncia, todo mundo o identifica. Que parâmetros são esses? Se você pode transar ou não no primeiro encontro, que dependendo do cara já é bom você já transar no segundo encontro, senão ele some e tudo. Porque aí vai todo mundo criando macetinhos de como fazer e de como não fazer, e que vai tudo apenas margeando na total periferia do X da questão, sem
adentrar o elemento central, que é a produção de frutos. E aí novamente vem a pergunta: o que são frutos? Frutos são as reações espontâneas, produzidas de modo não artificial, desarmado e desprevenido, numa ambiência onde o sujeito já não se veja ou não se sinta avaliado ou passível de ser julgado. É ali. E aí, meus amigos e amigas, para vocês dizerem que você já viu o fruto, se você de repente está dentro de uma relação com uma pessoa, você já teve noção de como é essa pessoa se ela perder o emprego? Se ela passar a ganhar menos do que você? Você já viu essa pessoa no momento em que você, por uma questão de saúde, precisar passar umas 3 semanas sem transar com ela? Você já viu essa pessoa quando ela é contrariada numa intenção que ela tinha? Você já conversou com essa pessoa sobre a visão de mundo que ela tem com relação a dinheiro, com relação a poder, com relação a bens materiais? Você já conversou com... Isso se você pretende uma relação de longo prazo, também tem isso. Se você pretende uma relação de longo prazo, eu estou contando aqui para você, eu estou aqui relatando uma série de esquinas, onde a performance de bom moço e de boa moça encontra o seu devido termo. Sujeito vai sendo bom moço até chegar à esquina de ele ser contrariado numa determinada situação. Ou de ele passar por uma determinada frustração, ou de ele passar por uma determinada privação, ou de ele passar por uma determinada restrição. E aí, tendo tido aquele comportamento, porque aí, né, alguém aqui pode levantar e dizer: Felipe, então você está dizendo que é possível a gente encontrar o homem ou a mulher perfeitos? Não, de forma alguma. Não estou dizendo isso. Depois de você se encontrar com o fruto expresso espontaneamente, de maneira desprevenida e naquela ambiência onde o sujeito não se sente avaliado e nem passível de ser julgado, obviamente que vai ter momentos que você vai encontrar coisas inconsistentes, mas a pergunta é: naquela inconsistência que você encontrar do sujeito, qual a flexibilidade que você depreende de um sujeito rever o seu posicionamento? De um sujeito repensar a expressão que ele teve de modo natural? Ele defende até a morte? Ele pede para você calar a boca porque você não tem nada a ver com isso? Você já viu como que é o sujeito quando ele é fechado por um carro? Você já viu como é um sujeito no trânsito? E aí você vai questioná-lo. O que ele é capaz de fazer com você quando ele é questionado pela manifestação da sombra dele? É aí que a gente vai vendo a existência da tratabilidade ou não, do terreno fértil ou não, para a construção de uma relação saudável. Primeiro, é a produção do fruto, daquela manifestação espontânea, que está linkada à essência do sujeito, onde a nossa essência, a de todos nós, é uma essência imperfeita. Mas na expressão dessa imperfeição, até que ponto aquilo é uma filosofia de vida autojustificada do sujeito, e até que ponto aquilo, o sujeito se dá a liberdade de uma revisão. Olha, por exemplo, o golpista do Tinder. As 3 mulheres, de uma certa forma, principalmente as 2 primeiras, elas tentaram conscientizar o sujeito. Fulano, você está me enganando. Por que você está fazendo isso? Ou seja, elas perceberam os frutos do sujeito.
que o sujeito ele é um mitomaníaco narcisista nato. Nato. Mas elas então, depois que elas saíram do deslumbre da performatização teatral do sujeito e elas enxergaram o fruto, pelo menos as duas primeiras foram questionar o sujeito. Mas quando foram questionar, quando foi que o sujeito parou para rever? Para colocar a mão na própria consciência, mesmo sendo espancado pelos fatos. E é aí, sem essa tratabilidade, sem essa flexibilidade do sujeito encarar o próprio fruto e rever a sua orientação intrínseca, isso inviabiliza qualquer relação. Mas deixa eu te perguntar, como é que você avalia isso no Tinder? Como é que a quantidade de seguidores que o sujeito tenha no Instagram ou no Facebook vai te comunicar acerca de qualquer coisa dessa natureza que eu estou falando aqui? Como é que as fotos que o sujeito posta, ou a mulher poste no iate, em festas no iate, vai comunicar alguma coisa sobre isso que nós estamos conversando aqui? E a Raquel, ela chega e coloca aqui: as mulheres fazem Photoshop e utilizam filtro. Os homens colocam foto de quando tinham 20 anos. Nada é verdadeiro nesses aplicativos. Olha, eu quero dizer também que existe uma estatística, tá? De pessoas que se casaram por encontros por intermédio do Tinder. Sim, existem pessoas que se casaram mesmo com todos esses parâmetros aqui, e que nós estamos aqui ressaltando como pontos a serem refletidos e revistos. Mas as estatísticas, elas são incomparáveis com relação à produção dos enganos que são estabelecidos. E isso não é só em relação a aplicativos, isso é em relação à nossa maneira geral de ler e interpretar. Porque enquanto muitos em aplicativos estão favorecendo parâmetros absolutamente superficiais e coadjuvantes atrelados ao capitalismo e à tecnologia, outros, por exemplo, utilizam-se de parâmetros da religião, como, por exemplo, agora há pouco nós estávamos falando daqueles que só se relacionam com quem é testemunha de Jeová, com quem só se relaciona com quem é crente. Você já viu isso? E já viram a quantidade de divórcios que existem nesses meios? E mais, sendo honestos, vocês já viram a quantidade de relações religiosas que só carregam o apelido de casamento, mas cuja realidade de interação é um verdadeiro inferno, ao ponto, inclusive, de traumatizar os filhos, de querer, uma vez crescendo, não quererem jamais se casar pelo exemplo infernal que tiveram dos pais que, por um legalismo religioso, não se permitiram a verdade de se separarem e preferiram a imagem de estarem casados perante o mundo, por mais que isso fosse uma mentira existencial escrachada entre eles. Isso daí é um presídio de morte. E as pessoas estabelecem parâmetros de referência a partir de nomenclaturas de religião. Se o sujeito tiver patente dentro da religião ainda, é aí que a maioria afrouxa a corda e abaixa a guarda. Se o sujeito for pastor, seminarista, e tiver uma quantidade expressiva de pessoas na rede social, nossa, já amarrou uma série de parâmetros que cega boa parte das pessoas, que não enxergam e não se dão a oportunidade de enxergar os frutos. Portanto, meus amigos e amigas, pelos frutos os conhecereis. Privilegie
Privilegie aqueles casos onde pelo menos a pessoa tenha um testemunho prévio de outras pessoas. Eu sei que essa modalidade leva a coisa a ser um pouco mais demorada, mas demorada não é sinônimo de que nunca vai acontecer, mas é que nós, viciados pela era da tecnologização, onde uma das principais prerrogativas é a rapidez na solução, acabou criando na gente um estado ansiogênico, onde um lapso de tempo é encarado pela nossa impaciência como uma verdadeira eternidade. E aí a gente vai concentrando na nossa carência até aquilo entrar numa ebulição, de modo a gente se utilizar dessas ferramentas de simplificação da realidade e acabando caindo numa armadilha que não perfaz outra coisa a não ser o conto do vigário. O conto do vigário. Então se dê a oportunidade de fazer a coisa naquele chamado estilo antigo. Privilegie sair com um amigo dos amigos e uma vez saindo, pelo menos se dê a chance de passar pela fase performática, tanto sua quanto dela. E vai observando o que a pessoa fala sobre os temas, como ela se posiciona sobre determinadas situações. Você vê, com o golpista do Tinder, não levou um mês para ele já começar as maracutaias. Às vezes nem demora muito embora na maioria massacrante das vezes não seja de imediato. Porque no imediato as pessoas elas querem causar uma boa impressão, elas querem fazer valer aquilo que está no currículo autoproduzido delas, para minimizar a probabilidade de rejeição. Mas é numa interação e numa troca em que você vai vendo as produções desprevenidas e espontâneas. E uma vez encontrando inconsistências, excessos ou coisas que te produzam estranheza, converse. E veja o quanto aquela pessoa seja tratável naquilo. O quanto aquela pessoa seja flexível naquilo. Até porque tem aqueles até que são flexíveis. Mas eles são daquela flexibilidade que eles dizem que vão mudar só para poder te convencer a permanecer com ele, mas lá na frente ele está fazendo de novo. Que é o frequente argumento de pinguço, né, da pessoa com dependência química. Ela sempre rasga as vestes dela dizendo que é a última vez, mas ela está fazendo de novo. E como é que se depreende isso? É observando, é você vendo, é você indo construindo. Então evite os imediatismos, para que você possa construir um panorama onde você depreenda a realidade mais aproximada possível da pessoa, para então poder se entregar, para então poder se dar a oportunidade de comprometimentos cujas implicações serão mais profundas. Como, por exemplo, mudar, morar junto, fazer conta conjunta, e fazer uma série de coisas que eu vou vendo assim, certas precipitações que atropelam uma série de etapas, como se a vida funcionasse ao estilo de Tinder. Olhou, deu match, foi. Não é assim, não. Cada árvore frutifica apenas na sua própria estação, e não se colhem uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos, né? E aí vem o meu amigo Jefferson e coloca assim: o pior é que depois de tudo isso, o cara saiu quase que impune, e hoje, depois do filme, está ganhando dinheiro até com publicidade e presença VIP em eventos. O Jefferson, você está tocando num ponto que inclusive foi a minha esposa que me notificou há pouco sobre isso. Porque a grande verdade é que esse mundo, ele enaltece e cultua muito mais a esperteza do que a sabedoria.
E se a esperteza de uma certa forma se dá bem sem punição, então as pessoas querem poder acreditar que ela é algo viável. E elas então se sentem abonadas de se rever naquilo em que elas precisariam corrigir nelas. E elas têm um personagem herói para defender e expressar como sendo um estilo de vida viável. Então, como a dor não foram dessas pessoas, como essas pessoas olham para aquelas que foram enganadas e elas dizem: as otárias foram elas é que eram carentes, elas é que deram mole. Então, se resguardando de que o mal aconteceu com os outros e não com eles mesmos, porque eles jamais se permitiriam a tal coisa, as pessoas vão se dando a essa liberdade de cultuar a babaquice. Mas isso é absolutamente triste. Eu acho que isso só denuncia com relação ao modo como está a nossa percepção da realidade. Inclusive está aí um bom indício de fruto. Não no primeiro dia de encontro, para se perguntar para a pessoa, porque possivelmente no primeiro dia de encontro ela vai ser politicamente correta com você. Mas depois você pode chegar e falar: o que você acha do cara, hein? Ele se deu bem, se o cara chegou, ele foi autêntico, porque eu acho que tudo, a outra pessoa que deu mole. Aí é que você vai vendo a rede de valores. Obviamente, a gente não pode estabelecer um fim em si mesmo apenas numa dada fala. Isso são indícios que a gente vai juntando para montar um dossiê. E nesse dossiê, uma vez chegando próximo de uma possível conclusão, ainda assim, não seria nem para bater o martelo, salvo já você se deparasse com uma coisa extremamente escrachada, e grotesca e violenta. Mas chegando à conclusão de algo inadequado, ainda assim tentar ver qual é o nível de flexibilidade do sujeito, né? De flexibilidade, de tratabilidade, para ver se vai à frente ou não. A Regina está aqui recomendando a série Inventando Ana, também na Netflix. Obrigado, Regina. Fica aqui a indicação para quem quiser ir aprimorando sobre esse tema. Meus amigos e amigas, eu já mais do que extrapolei o prazo regulamentar. Agradeço de coração a paciência de vocês e todos aqueles que ficaram aqui até o final, tanto quanto aqueles que não puderam estar pelas mais diversas razões. Alegra muito meu coração a audiência e, sobretudo, a participação de vocês, viu? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal no IGTV e depois será levado para o meu canal no YouTube, canal Felipe Nazarete, né? Opa, que bom, aqui a Lorena colocou: mais bem calma e paciente nas observações, que bom. O Guto coloca: eu sou do tempo do olho no olho, coisa rara hoje em dia nos relacionamentos. É verdade, Guto, é verdade. A Raquel está agradecendo, eu é que agradeço de coração a vocês. Com a graça de Deus, na quarta-feira que vem, nós estaremos aqui de volta às 19h30 com um novo tema, e eu aguardo todos vocês de coração. Gente, um beijão, uma ótima semana para vocês, e se Deus quiser, até a próxima quarta. Valeu, gente boa!